Você sabe o que um contador faz realmente no dia a dia, além de manipular imposto? Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a rotina do contador, os erros que mais custam caro para os profissionais e o que realmente faz alguém crescer nessa área. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com o nosso primeiro convidado do quadro Conexões Duna, nosso contador Ale Vieira, que é contador há mais de 15 anos, atua no Maranhão e no Piauí, é proprietário da ABC Soluções Contábeis e também é membro do Duna Office. O Ale utiliza nossas instalações para trabalho individual e recepcionar clientes. E, além disso, ele tem clientes sediados aqui, como assinantes de endereço fiscal e trabalhadores pontuais, utilizando as salas de reunião, enfim. Ale, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Nosso Obrigado, Clara, pelo primeiro convite. Obrigada, Ale. Nosso primeiro membro aqui a participar do quadro Conexões Duna. E vamos iniciar agora muitas informações sobre a contabilidade, o dia a dia do empresário. Obrigado pelo convite, Clara. Fico muito feliz de poder agregar e ajudar aqui o Duna, né, que já me ajuda. Então, estamos aí, disponível. Vamos lá. Show de bola, vamos lá. Ale, sobre a realidade da profissão, o que ninguém te contou quando você começou na contabilidade? Conta pra gente. Bom, que o mercado de trabalho era muito diferente do que a gente vê na teoria, né? A gente não está preparado para o mercado de trabalho, né? E aí, assim, a gente aprende na faculdade a auditar dados, a gente aprende a avaliar a saúde financeira da empresa, né? De certa forma. E quando a gente entra no mercado de trabalho, né, a gente é esmagado por tanta obrigação acessória, né? A gente precisa entregar declarações para o fisco, né, de todas as esferas, municipais, Muita estaduais. burocracia, hein, E aí a Ale? gente é esmagado por essa burocracia e acaba faltando tempo para a gente ser Entendi. quem a gente é, né? Para a gente preparar, né? Na tomada de decisão da empresa, para a gente auditar esses documentos, para a gente avaliar a empresa na realidade dela, nua e crua. E a gente não é preparado para esse mercado de trabalho quando entra na faculdade, né? É nada mais do que a prática para ensinar e lapidar um profissional, né? Exatamente, né? E aí eu costumo dizer que a gente é injustiçado, né? Que a gente o contador é o elaborador de imposto, né? Entendi. Então ninguém vê, Muito trabalho oculto, né? nenhum empresário vê o contador com os bons olhos. Mas, né, a gente está aí, na verdade, não está batendo na porta, né? A reforma tributária já abriu a porta, né? E já está impactando aí a gente a mudar essa realidade. Sim. Eu vejo a reforma tributária com bons olhos, né? Porque ela vai mudar a forma com que o empresário olha para o contador, né? Então a gente vai servir ali de ferramenta estratégica dentro da empresa, né? Aquele empresário que ele não tiver essa sincronia com a contabilidade, com o seu contador, e aí se a gente não estiver andando no mesmo, na mesma corrente, na mesma sincronia, né, vai Uhum, dificultar muito, uhum. né? E isso vai ser um divisor de águas, tanto para contadores como para empresários. Né? A reforma tributária ela vai ser um divisor de águas de verdade. Com certeza. Olha aí, você dono de empresa, corre atrás de procurar um bom contador, que com certeza vai ser crucial para o desenvolvimento do seu negócio. Bom, gente, o Ali, ele tem uma empresa de contabilidade, ABC Soluções Contábeis, e eu queria saber da empresa e do Ali, qual é a maior dor hoje dos seus clientes, Ali? Maior dor, acho que é clássica, né? Pagar imposto, né? O, Quem é que o, quer pagar imposto, né? sim, mas eu creio que uma boa avaliação faz toda a diferença, né? E, por outro lado, né, o empresário ele também comete muitos erros que dificulta o trabalho do contador. Então, empresários que estão escutando, por favor, aquele erro clássico de misturar
caixa da empresa com o caixa pessoal, né? Isso dificulta muito, Clara, a nossa avaliação real, né, sobre a realidade da empresa, né? Então, esse é um erro clássico dos empresários, né, que Sim. dificulta o nosso trabalho, né? E a dor dele pagar imposto depende muito de uma avaliação concreta, né? E a avaliação de dados precisos, né? Então, assim, há meios de você pagar menos imposto, há meios, né, de reduzir carga tributária, Sim. né? Só que para isso a gente precisa ter acervo, né? A gente precisa ter informações de verdade, informações reais Sim. sobre a empresa, né? E aí, muitas vezes, o caixa tá lá pagando escola de meninos, tá comprando gás, Entendo. né? Isso é muito comum. O proprietário, o dono da empresa, está misturando as contas, porque para ele aquilo ali está tudo bem. É como se ele estivesse realmente tirando do prolabore dele, mas sem Exatamente. direcionar exatamente quanto. Aí Exatamente. virou bagunça, né? Isso. Que eu vejo aquela frasezinha clássica: o que não é medido não é melhorado, não consegue. Exatamente. E Não para dá medir, a pra gente resolver. precisa de informações. Precisa Elas de são, informações. elas são cruciais. Parte da auditoria tem que ser feita pelas pessoas que estão no operacional da empresa, né? Exatamente, né? A gente, na prática, somos avaliadores dessas informações. Sim, né? é um trabalho em conjunto. Exato, exatamente. Bom saber disso. A gente, na verdade, todo mundo que está assistindo aqui sabe disso. Todo mundo sabe que tem que sair dividindo as contas. O detalhe está na prática e a gente evidencia que faz diferença no sucesso do negócio. Você ter essa prática efetiva, né, Ale? Eu posso citar aqui, Clara, um exemplo prático, né, sobre uma forma clássica de redução de imposto, né? A maior parte das empresas do nosso país, elas são optantes do Simples, né? Que é um regime tributário com carga tributária reduzida. Mas nem sempre ele é vantajoso, né? Não estou falando isso. Mas o Simples Nacional, dentro do Simples Nacional, eles ainda têm algumas particularidades que podem reduzir o imposto do cliente de 16%, 17% para 6%. Nossa! É muito impactante, né? Entendi. Então, assim, lógico que isso requer uma avaliação tributária, dependendo da atividade que o cliente está exercendo, né? E, enfim, do que a gente pode fazer para isso. E nessas empresas optantes do Simples Nacional, o exemplo mais cabal que a gente tem são empresas sujeitas a fator R, né? Essas empresas, elas podem ter o imposto com o mesmo faturamento, né? Pode ter um imposto de 16 ou 6. Né? Aí você pergunta para o empresário, qual que você quer pagar? Né? Faz diferença. É muito percentual. Isso. E lógico que ele vai escolher 6%, né? Mas aí a gente tem que fazer toda uma avaliação se tem como a gente encaixar ele, né? Porque isso vai depender diretamente da folha de pagamento dele, né? E às vezes a empresa está afogada, acumulando ali obrigações para cima do próprio dono da empresa, do empresário, né? E se ele canalizar certas funções, ele vai inchar a folha de pagamento dele, porém esse inchaço de folha de pagamento pode melhorar o operacional e diminuir o imposto dele, né? Então, muito bom. Isso pode trazer assim para ele benefícios assim gigantescos, né, dentro da empresa. Você imagina assim, você é o que paga a conta, você é o que atende no caixa e tal, e aí assim, que às vezes, o que acontece com muita gente, principalmente aqui no Nordeste. E às vezes as pessoas fazem isso para economizar, né? Sim. E às vezes ele canalizando, tirando um pouco o operacional das costas e, sei lá, se dedicando mais a propostas estratégicas para dentro da empresa, ele vai estar reduzindo o imposto, melhorando até a saúde mental,
né? É o melhor quadro de todo empresário, é se ver Exatamente. trabalhando menos, conseguindo delegar mais e pagando menos imposto. Gente, Não seria por lindo, que que não né? estamos contratando contadores bons? Olha só Isso a é, clareza que tem diante do negócio. O melhor quadro possível para prosperar uma então, empresa. pode ser um divisor de águas dentro da empresa, né? Pode ter certeza que sim. É a dor de muita gente. Isso é uma realidade que a gente vê todos os dias e vamos lutando. E tendo clareza e conhecimento, acredito que as pessoas realmente conseguem tomar decisões melhores. O que trava muito as decisões importantes de um empresário, qualquer pessoa que esteja aí por trás de um gerenciamento empresarial, é justamente o conhecimento. Então, quando a pessoa tem conhecimento dos meios, ela vai procurar quem realmente resolve o problema dela. Quando ela não tem, ela vai desbravar sozinha e até acessar aquele conhecimento é uma O luta, né? caminho é mais complicado. Tentativa e erro, e pode ser que no meio disso tudo a empresa vá à falência. Custe caro, muito E caro. custa, cara. A Alência falou aí o principal erro dos empresários com relação à empresa deles, à contabilidade, que seria esse descontrole do que está entrando e saindo. Eu vi um dia desses que eu estava participando de um estudo de gestão empresarial falando sobre a DFC e a DRE, que são planilhas de base para poder tomar decisões estratégicas. E quem é encarregado de estruturar essa planilha seria o o setor financeiro da contabilidade. Então, conta um pouco mais sobre essa planilha para a gente. Então, vamos lá. De fato, né? Esses são documentos cruciais de avaliação da saúde financeira da empresa, né? Deve ser a demonstração de fluxo de caixa e a DRE a demonstração do resultado do exercício, né? Esses documentos, eles são documentos de avaliação, né, da saúde da Da saúde empresa. da empresa. Isso. E é lá que a gente vai identificar se tiver erros, né? É lá que a gente vai identificar pontos fracos e pontos fortes da empresa, né? É de lá que a gente vai colher, né, essas informações para estudos minuciosos, né? Que, onde é que a empresa está errando, onde é que a empresa está acertando, pontos fortes, pontos fracos, né? E agora sim, voltando para onde a gente tinha parado anteriormente, né? Esses documentos só conseguem ser elaborados por um profissional da contabilidade quando a gente tem acervo e dados precisos, né? Então a gente tem que ter um acompanhamento de conta bancária da empresa, a gente tem que ter acompanhamento de despesas da empresa, a gente tem, então, tipo assim, qualquer gasto que a empresa tenha, qualquer custo, qualquer investimento que a empresa pretende fazer, tem que passar por um estudo, tem que passar pela gente, né? No caso, tem que passar pela nossa escrituração. Então, a gente tem que avaliar a viabilidade disso tudo, né? O que isso vai impactar, o que isso vai trazer de benefício para a empresa, né? E aí, quando a empresa já está ali numa recorrência de erro, esses documentos, essas planilhas, né? Eles vão trazer para a gente de forma clara, um trocadilho clara, de forma clara. A brincadeira que ninguém fez comigo na minha vida toda, ninguém nunca brincou. Vão trazer de forma clara aonde é que está, né? O ponto de erro, onde é que está o ponto que precisa ser trabalhado e busca de soluções, né? Então, consegue assim, calcular exatamente onde que a gente pode estar mexendo aqui, investimentos dentro da empresa, onde tem que recuperar, traz clareza, né? Exatamente. Então, muito assim, bom. é uma, como é que diz, é uma via de mão dupla, né? Então, se você trouxer acervo para o profissional contábil, tá te dando essas informações, né?
a probabilidade de ser uma empresa próspera, né, e que tenha entendimento da sua realidade, ela é palpável, né? Sim. Então, se não tiver isso, isso se torna intangível. A gente não consegue realmente medir ou mensurar essa saúde da empresa, de forma geral. Maravilha, Allen. Realmente é um parâmetro que todo dono de empresa, ao meu ver, deveria ter para poder tomar decisões importantes dentro da empresa, né? Então, a pessoa consegue medir tudo, consegue trazer para uma planilha de estratégia, que seria a DRE e a DFC. Ela toma decisões calculadas. E aí ela calcula também os riscos, né? Quando ela não tem nada disso, imagina, tudo ali na tentativa e erro, no Não, empirismo, não, na tristeza. não são decisões soltas, né? Sem dados, né? Sim, É tem tudo que ter calculado, dado, né? O tem que grau de ter risco ele é cálculo. calculado. Sim, o melhor quadro de todo empresário realmente seria esse. Ali, vamos falar sobre rotina e organização. Como é a sua rotina hoje e o quanto a organização impacta no seu trabalho? Bom, eu acho que isso é crucial, né? Tipo assim, trabalhar em um ambiente estruturado, claro, faz toda a diferença, né? Então, ajuda a gente a focar no que mais importa, no que mais interessa, né? Quando você trabalha num ambiente caótico, é difícil de trabalhar, a produtividade cai, né? Perde foco, né? Exatamente, é falta de foco. E tudo isso é, tende a gente ao erro, né? E eu costumo dizer que nós profissionais da contabilidade, não podemos nos dar o luxo de errar, né? É, custa caro, Então, né? Não é nem só para você, exatamente, principalmente para o cliente, para o o erro empresário. ele custa caro na contabilidade, então a gente não pode se dar esse luxo, né? E o caro, segundo os exemplos, pode custar um cliente, pode custar multas exorbitantes, né? E retrabalho, né? Então, Então, é um assim, investimento que eu acredito que faz uma diferença substancial é na por atuação isso, profissional, é né? por isso que eu optei por ser membro do UNA. Aqui a gente tem toda essa estrutura, né? Sendo gravado aqui num estúdio desse aqui altamente imponente, e isso faz Que totalmente diferente. maravilha, Ale. Escutar isso de você, que é nosso membro, realmente me faz entender que funcionou. Funciona. A proposta do Duna aqui, gente, é impecável, tá? Para atendimento ao cliente, para você trabalhar de forma estruturada, isso faz total diferença no desempenho da gente no que tange ao nosso operacional, né? Porque o operacional da Sim. contabilidade, ele requer atenção, requer Uhum. concentração, né? E tudo isso aqui eu encontro nesse espacinho aqui, nesse cantinho. Faz diferença. Porque, assim, um ambiente, ele pode ser funcional. E, além de funcional, ele pode também estar trabalhando ali na parte semiótica, que é justamente no sensorial, né? Um ambiente funcional, ele só tem ali o básico que você precisa. Uma mesa, uma cadeira, um quadrado branco. E aí você consegue trabalhar naquele ambiente. Mas quando tem um ambiente que ele vai além da funcionalidade, ele também entra nessa parte de sensibilidade, que é o que a gente tem aqui no Duna Office, você consegue refletir no seu trabalho. Isso é muito, muito claro. Eu acho Concordo, que 30 minutos de experiência consegue provar com aqui no certeza. nosso espaço. E o Allen está dizendo aí o feedback dele, eu acredito que é genuíno, né? Com certeza. Agora me conta, dá para ser um profissional sendo desorganizado? Não, não tem como, tá? É, como você falou, custa caro, Custa né? caro. Essa desordem, Ser desorganizado custa caro na principalmente na contabilidade. contabilidade, né? Pode custar muito caro e, assim, a gente depende disso, né? É o meu ganha-pão. É, Então, tem que ter assim, ordem. a ordem, a disciplina, a concentração, tudo isso é primordial, né, na profissão da gente. Eu acho, Alan, que organização ela é primordial para todas as profissões.
Porque custo é caro, só vai mudar ali o número, tanto que vai ser caro, né? Querendo ou não, organização ela te dá previsibilidade, e aí essa previsibilidade que pode ser calculada, ela também é uma paz na vida de qualquer profissional, de qualquer pessoa, até para a vida pessoal dela, entendeu? Então, assim, não só profissionalmente, mas na vida pessoal e nos dois simultaneamente precisa de organização. É uma coisa que está muito claro, assim, para quem ainda não entendeu, com certeza está vivendo um caos na vida. É você não pisar em terra estranha, né? Quando você organiza, você trabalha, como você citou, com previsibilidade, Sim. né? E isso é crucial, né? Para qualquer negócio. Crucial, é. A gente vive aí uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas você consegue prever se você for uma pessoa organizada. E hoje, na realidade de hoje, Allen, o cliente ele visualiza o contador como um profissional essencial na empresa ou ele fica vendo apenas como um custo que pode ser descartado? Na prática, conta pra gente aí. Eu poderia juntar duas propostas que você citou. Acontece os dois. Ele vê como um custo, mas com um custo necessário, né? Entendi. Não deveria, mas acontece, né? Aham. Porque, assim, não dá para você conduzir, né? Uhum. O operacional, as obrigações acessórias, tudo, sem o auxílio de um contador, né? Sim, Então, ele vê como necessário, mas ele trata como custo, né? E aí infelizmente. é onde está o erro, né? Porque a gente poderia ser muito mais que isso dentro de uma empresa, né? Uma Ajudar, mão que faz crescer a exatamente. empresa. Costumo dizer que o contador é o GPS do lucro, né? Então a gente vai estar ali é, totalmente associado ao lucro se a gente for usado como tal, né? Só que voltando lá para o início da nossa conversa, né? A gente precisa ter aparato, né? É como você mandar um pedreiro construir uma casa de mão atada, né? Não vai sair. É, Então, tem que ter recurso, tem que exatamente. Então, assim, ter material, né? Que seriam os dados que tu tanto falou. exatamente. Então, assim, é isso que falta. E voltando mais um pouco também aqui, em outro ponto que a gente citou no início, eu creio que essa realidade está mudando, né? Uhum. E a reforma tributária, ela vem justamente para dar um pouquinho dessa importância. O que eu vejo é que muito profissional está buscando entender mais, e aí nisso Exatamente, ele consegue, por tentar entender mais, perceber a importância de ter um contador bom dentro da empresa dele. exatamente. É uma realidade imutável, gente. Hoje a gente, o Allen acabou de provar que é importante a atuação dele na empresa para a empresa crescer, não é só para resolver problema, né? E aí é uma coisa que os profissionais estão cada vez mais preocupados em organizar, em deixar as coisas mais estruturadas, em não ficar sendo o centralizador de todos os problemas, apagando incêndio todo dia. Ninguém quer Exatamente. mais empreender apagando incêndio todo dia. E aí está o Exatamente. conhecimento. E o que faz um profissional parecer mais confiável? Vamos lá. Eu acho que tem um aparato de situações que faz com que isso aconteça, né? Uhum. Então, assim, sua postura profissional, entendimento do assunto, eu acho que a gente até citou um pouco atrás, né? E o Sim, ambiente, né? A estrutura faz toda a diferença, né? Para você atender o cliente, assim, o cliente quando ele te procura, né, para registrar uma empresa, ele está muitas vezes te entregando um sonho. Ele está te entregando aquele dinheiro, aquele sonho que ele juntou a vida toda, que ele trabalhou a sim, vida toda, né? E aí você atender um cliente, um ambiente estruturado, preparado, né? Para faz com que você passe para o cliente que aquele momento também é importante, né?
tanto Sim. para Gera ele, mais atenção até para o que você está comunicando para esse exatamente. cliente, Então, né? Não assim, tem mostra distração. que você se preocupa com o momento dele, né? Então, você atender o cliente Verdade. em qualquer lugar, num ambiente caótico, barulhento, né? Você não vai trazer paz, nem vai trazer segurança para ele. Então, assim, é por isso que Legal. o Duna, né, vem agregar nesse momento, né? Então, assim, eu não preciso ter essa estrutura, né? Eu preciso ter o Duna como parceiro. Então, que já me oferece tudo isso, né? Sim. Vamos supor, se eu não tenho estrutura, né? Eu tenho como recorrer ao Duna, né? Aquilo que você falou, de ter a preocupação desse acolhimento com o cliente, Pronto. também é um sinal de profissionalismo, né? Exatamente, com certeza. Então, assim, essa preocupação ela já basta. Aí você busca recursos para poder comunicar essa preocupação. E a gente está aqui para isso, porque está tudo muito montado, tudo bem recepcionado para atender clientes de clientes nossos. Então, se você vem no nosso espaço para fazer uma reunião, para fazer um trabalho, seja interno, de todo modo vai estar atendendo a essa expectativa com muita plenitude. Vai estar sendo tudo bem estruturado, tudo para isso. Que legal. Aqui o cliente se sente acolhido, gente, de verdade. E esse acolhimento reflete em quê? Em faturamento, que é o que mais importa. A gente estava falando sobre o que um profissional faz, o que faz parecer um profissional mais confiável. A lei falou ter know-how, né? Que é a pessoa saber realmente do que está falando, comunicar essas informações que ela tem para ajudar no problema do cliente e a importância de se preocupar com esse acolhimento com o cliente. Com certeza. Eu, tipo assim, claro, eu fico imaginando situações, né? Às vezes você atendeu o cliente, sei lá, numa lanchonete, numa No meio da cafeteria, rua. tal. Você pode até estar tentando levar uma proposta legal para o cliente, né? Sim, Porém, na prática, na né? prática, eu acho que procurar um ambiente que ele foi preparado e pensado para isso é um divisor de águas, vai fazer É. total diferença. Eu vejo pessoal reclamando assim, eu passei um tempo atendendo na rua, em ambientes públicos. Quando eu fui para um ambiente mesmo estruturado, mudou até a minha performance de trabalho e a percepção do cliente. E lá na rua você não tem controle do que está acontecendo no entorno, né? Imagina, num, numa cafeteria, num restaurante, o barulho de quem está também sendo usuário ali do estabelecimento. É, O cheiro influencia, que também é um fator de experiência. Aí a pessoa, às vezes, ela tem enxaqueca, digamos assim. E aí ela sentiu um cheiro forte de comida. E aquele cheiro desencadeou a enxaqueca, seja até o profissional ou o cliente. Atrapalhou, perdeu a é reunião, como, o contrato. como você diz, né? Como se diz no ditado popular, você está vendendo seu peixe ali, né? E Uhum. aí, a forma de que você vende, de como você vende, o ambiente que você vai vender o seu peixe, ele vai fazer a diferença, né? Faz sim. Se, assim, o cliente ele precisa estar focado em você, né? Quando você vai Boa. para um ambiente que tenha muitas distrações, isso vai te atrapalhar, né, no teu negócio, vai atrapalhar, vai distrair o cliente muitas Você vezes vai perder em informação. pontos cruciais na hora de você estar lá negociando, Sim. né? Então, tudo Cada isso faz detalhe diferença. importa, né? Cada Numa detalhe importa. negociação, no Você vai, fechamento de contrato, se perdeu uma vírgula, perdeu um grande fator de decisão que poderia ter fechado com o certeza. contrato ou não. É isso. Uma pergunta para quem está começando no mercado da contabilidade, aquele profissional que se formou ontem, que está se formando, ele precisa de um escritório próprio, você acha?
não mais, né? O Duna chegou para mudar essa realidade. Olha, gente, não é querendo vender o que eu estou proporcionando, Mas não. mas é impossível não citar. Eu perguntei até para se eu podia ficar citando isso, porque o Duna foi um divisor de águas aqui para muitos profissionais. Então, assim, a gente precisa de agilidade, a gente precisa de ambiente limpo, né? E que atenda a nossa proposta. Então, Duna Office Já é está tudo perfeito. pronto, né? É só chegar e É ocupar. só. Você alugar a hora, o Exa- turno, a diária. Então, assim, se você quiser atender 10 pessoas no dia, faz essa gestão de atendimento, reservando a diária ou o turno. Então, assim, você se formou, consegue ter um escritório de prontidão montado, segue. É só alugar a hora, aquele primeiro cliente já embute no valor do contrato com esse cliente e te passa toda a credibilidade. A proposta do Duna é ótima, tá, gente? Porque, assim, se você fizer realmente essa estruturação de atendimento, né, você vai ter o espaço para atender seu cliente de forma privada, né? Uhum. E você vai ter um recepcionista próprio, né? Então, o recepcionista ali é seu, né? Você pode E estar não tá pagando o salário dele, não. Você tá pagando só. só a hora. Então, assim, o dono está aqui para realmente te auxiliar, agregar valor no teu serviço. Ali, vamos pensar. Se a gente for contabilizar aí para o profissional novo, que ele não tem cliente, e aí ele precisa fazer esse investimento para poder viabilizar uma conduta profissional, né? Ele precisa ter um ambiente assim. E aí ele não tem cliente, de onde ele vai tirar esse recurso para iniciar esse investimento? É um obstáculo É um obstáculo grande, né? muito grande. Então, assim, a pessoa, se ela colocar na folha, vamos contabilizar quanto que ela precisa para estruturar um escritório próprio, é muito dinheiro envolvido. Ela vai ter que investir na estrutura, na reforma, a dor de cabeça que é a reforma, nem vou entrar em detalhes. Sem contar no aluguel, que é caríssimo. O aluguel, e tudo isso vira pontos de risco para o início de jornada desse profissional, né? Porque ele já começou ali no negativo. Não é o ideal. Então, querendo ou não, você ter um ambiente já todo estruturado, tudo montado, é uma porta de entrada para você conseguir consolidar no mercado de trabalho sem ter aquela descapitalização inicial. Você se capitaliza primeiro, né? Se prepara, Se né? prepara primeiro. Realmente é uma porta de entrada. E tem um serviço importante que a gente presta aqui no espaço que favorece ainda mais a inserção desse profissional no mercado de trabalho, que é o endereço fiscal. O Alley, ele é contador de uma membro, uma profissional que é arquiteta também, eu sou arquiteta também, e ela é profissional atuante e tem o endereço fiscal dela aqui no nosso espaço. Alley, fala um pouco mais sobre essa modalidade de você contratar esse serviço. Lá vai eu puxar o saco de novo, Nada Duna. melhor do que você falar sobre esse serviço, você da contabilidade, é toda a pessoa Eu que. sou suspeito para falar disso, gente, porque a gente tem aqui um, um fisco muito burocrático, né? E a gente não tinha esse serviço de endereço fiscal aqui em Parnaíba até então, né? Então, quando o Duna chegou, eu dei aquela respirada, agora eu tenho uma solução. Resolveu o problema de muitos clientes. Resolvi. E assim, eu tenho clientes registrados no endereço fiscal aqui do Duna, não tive problema, gente. E assim, quem trabalha em Parnaíba hoje sabe a burocracia que é registrar uma empresa na prefeitura, né? A prefeitura passa por infraestrutura, meio ambiente, vigilância sanitária, localização e alvará, né? Então, todas essas secretarias, né, têm uma exigência própria, uma análise própria, né? E assim, quando o Duna chegou, né, eu levo todas as licenças do Duna e registro a empresa de uma forma assim tão linda, gente, que é indiscutível, né? E aí eu registrei a empresa recentemente da Gabi, beijo Gabi, que estiver assistindo a gente. Em quanto tempo?
você conseguiu registrar com essa facilitação? Uma semana, gente. Pode Uma ser, semana. para a realidade de Parnaíba, isso é mágico. É mágico, porque assim, como o processo ele roda muito dentro da prefeitura, por várias secretarias, porque assim, hoje a gente tira o CNPJ em um dia. O CNPJ, antigamente era bem mais demorado, o processo ia para Teresina, tudo. Hoje em dia está bem fácil, ela é tudo eletrônico. Tudo. Sim. Mas quando o processo chega na prefeitura, aí o problema começa. Ainda é aquele serviço arcaico. Você tem que levar toda a documentação em loco, protocolar, ficar acompanhando o protocolo, ir em cada secretaria para ver alguma pendência e tal. Então, assim, em Parnaíba é muito trabalhoso registrar uma empresa. E assim, quando você tem todo esse aparato que o Duna oferece, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Você só vai apresentando lá, ó, aluguel é endereço fiscal, no Duna Home Office, todas as licenças já estão preparadas. Então o processo só vai rodando, só vai fluindo, né? Sem pendência nenhuma. Em uma semana você consegue abrir uma empresa sem ter um ponto seu, apenas contratando o serviço de endereço fiscal aqui no Duna. E esse serviço de endereço fiscal também é muito acessível. Vamos lá, né, Ali? É muito bom. É mais barato do que a academia. Mesma logística de você estar pagando ali semestralmente e o que você vai ter em troca é a habilitação de sediar a sua empresa no endereço fiscal do Duna. E o Duna é um complexo corporativo de várias salas que você consegue alugar pontualmente. Então, super convém com qualquer serviço de endereçamento fiscal, desde que você consiga resolver esse problema burocrático com o contador. Porque assim, o que eu penso? Ali, eu penso que é um serviço também de facilitação, né? A pessoa ela pode abrir a empresa de várias formas ilegais, digamos assim. Ela pode sediar em lugar que não devia, mas em algum momento aquilo ali vai virar um problema. Em algum momento. Na verdade, hoje a fiscalização ela é muito assídua quanto a isso. Então, assim, ela não abre em qualquer lugar, né? Sim. Ela pode até conseguir registrar o CNPJ, contrato social, mas quando chega na prefeitura, ela é mais rígida. Né? Ela é mais rígida. Então ela vai lá, faz visita em loco, vistoria e tudo. Então, assim, algumas licenças você não vai conseguir tirar. Então você vai ter o registro da empresa em si, mas algumas licenças você não vai conseguir tirar. E aí, assim, mas eu posso registrar em casa, como eu já tive alguns clientes antes do Duna, né? Tentando fazer do endereço residencial o endereço da empresa. Não funciona. Isso é complicado, né? Então, assim, tem muitas atividades que hoje necessitam do endereço fiscal, né? A gente, em Parnaíba, aí hoje, né, a gente tem a AFIA, né? Tem a UFDPAR, e saem dali 100, 120 médicos por semestre, né? É muito médico. E todos esses médicos precisam de um endereço fiscal, precisam de um CNPJ, né? Eles não fecham o contrato como pessoa física, né? Não sei se você sabia. Aí o endereço fiscal ele é crucial para eles também, é muito necessário, porque sempre é aquela burocracia, né? Para registrar em um endereço X, endereço Y, onde é que eu vou, para você não precisa mais procurar, basta vir no Dunas aqui que está tudo preparado. Então, para sanar esse problema, o Duna chegou, né? Então, assim, você não precisa mais estar procurando meios ou formas, né? E aqui já está tudo preparado e sua empresa é registrada em um estalar de dedos. Então, o que eu entendo? Que somos facilitadores de problema, né? Com certeza. Estamos resolvendo problemas que não precisa ser uma coisa que você vai abraçar e sofrer com isso. Passa para o Ali, passa para a gente que a gente resolve. E é o que eu estou falando? Estou falando da burocracia de você começar qualquer PJ, qualquer empresa. É possível você iniciar qualquer empresa sediando a empresa no nosso endereço fiscal. Por quê? Porque a gente não vai sediar a operação, a gente vai sediar as correspondências, as burocracias, vai estar tudo regularizado em um ponto comercial.
Então, o médico, você que é médico, que está assistindo a gente, que conhece algum médico que está se formando, ele vai abrir um PJ, ele consegue pagar a assinatura do endereço fiscal aqui na nossa empresa e seguir a sua vida tranquilamente, sem burocracias, trabalhando da forma que for mais conveniente, né? Porque hoje todo médico, como você falou, E de uma se forma legal, forma né? De uma forma 100% legal, né? 100% legal. 100% legal. Não vai ter nenhum impedimento dentro da lei que vai gerar transtorno para ninguém, nem para a empresa, nem para o dono, nem para o contador e nem para o profissional que abriu a Exatamente. PJ. Pelo contrário, né? Que ele vai ter tranquilidade de operação, estando tudo Na regulado, verdade, tudo vai trazer regularizado. segurança jurídica, né? Segurança Para esse jurídica, registro, né? Porque, tipo assim, completamente. acho que a gente citou muitas vezes, às vezes, muitas pessoas, muitos profissionais, às vezes, se aventuram em registrar dentro de casa, né? Quarto. Lá não vai ter uma estrutura para a prefeitura fazer uma Sim, visita, uma não tem coerência. fiscalização, enfim. E registrando aqui, você vai ter uma segurança jurídica de que sua empresa está registrada num endereço fiscal idôneo, né? Uhum. Todo legalizado, né? Totalmente dentro da lei, que é o que importa. Ninguém está fazendo nada errado aqui. Lembrando mais uma vez. Bom, Ali, hoje na nossa conversa, que foi muito produtiva, inclusive, nós vimos sobre a realidade da profissão do contador na prática, né, do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista do cliente da contabilidade, a imagem profissional e a percepção de valor, a rotina e a organização, a importância da rotina e a organização, e sobre a estrutura profissional, o que a pessoa precisa para realmente transmitir uma visibilidade profissional que traz segurança para o cliente. E agora eu queria de você 3 dicas práticas para o empreendedor, né? Seria o seu cliente, no caso. 3 dicas que um profissional precisa, um profissional empreendedor, para crescer no mercado de trabalho. Vamos ser sucintos. Vamos lá, de forma bem direta, a gente vai lá para aquele ponto inicial, né? A segregação financeira. Você sempre separar o que é da empresa e o que é seu, né? Estipule um prolabore, estipule um salário para você sobreviver no mês, né? E trabalhe com esse dinheiro no seu pessoal e o que é da empresa, deixe na empresa. Ponto 2, Clara, seria a rotina da empresa, o operacional, né? Trabalhar de forma enxuta, organizada, né? Para que a gente tenha aparato, né? Minimize os riscos também. Exatamente, com certeza. E o ponto 3, invista no seu ambiente de trabalho, né? Invista onde você trabalha, invista a forma de trabalho, na forma de trabalhar. Às vezes esse investimento você pode estar colocando como custo e na verdade ele é investimento de verdade, né? Tem um retorno ali substancial. Exatamente. Então, assim, analise de certa forma o que é custo e o que é investimento, né? Se você fizer isso hoje, empreendedor que está nos assistindo, que seria organizar as suas finanças, ter o cuidado ali na rotina, na organização de rotina, e entender que ambiente também é posicionamento profissional e investimento, tudo já vai mudar. A sua realidade já muda, você já consegue ter realmente um posicionamento plausível, profissional, entra no mercado de trabalho com tranquilidade, né? Com estrutura. A sua empresa cresce, tudo vai, né, ter um crescimento saudável, diferente do que acontece muito hoje em dia, que é o apagar incêndio. Exatamente. No fim, não é só sobre profissão, mas como você se posiciona dentro dela. E para quem quer estruturar melhor a sua rotina e sua imagem profissional, o Dona está aqui para isso. Estamos aqui com tudo bem montado, só esperando você decidir melhorar profissionalmente. É isso então, Obrigada, Clara. Allen. Foi um prazer estar aqui com você nessa Prazer é nossa todo meu. conversa. Espero que mude a cabeça de muita gente com relação à empresa, aos procedimentos para crescer na sua empresa. Obrigado, Clara. Certo?
Um prazer. E até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. A gente se encontra em um outro quadro com mais conteúdo sobre profissionais na prática. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima.